Olá, meu nome é Joel Dutra. Nós vamos falar sobre processo sucessório estruturado nas nossas organizações. É o capítulo 10 do livro Gestão de Pessoas em Empresas e Organizações Públicas. O processo sucessório dentro das nossas organizações tem se tornado algo bastante crítico, né? Como escolhermos lideranças capazes de conduzir as nossas organizações para atingir os seus objetivos estratégicos, para pensar no desenvolvimento organizacional, né? Nós verificamos que sempre que a pessoa vai para uma posição gerencial, essa pessoa vai entrar na arena política da organização, o quanto que essa pessoa, de fato, está preparada para essa arena política. Por isso, o processo sucessório estruturado vem crescendo de uma forma muito intensa no nosso país. Praticamente, nós não tínhamos processos estruturados nas nossas organizações no final da década de 90, e hoje, nessa segunda década dos anos 2000, nós começamos a observar esse processo muito comum nas empresas privadas e já algumas experiências interessantes na administração pública, né? E isso gerando efeitos extremamente positivos em termos de aprimoramento da gestão, de aprimoramento da liderança. Quando nós olhamos o processo sucessório, nós temos naturalmente um processo natural dentro das organizações, porque sempre que existe uma posição vaga, eu tenho que suceder essa posição por alguém ou de dentro ou de fora da organização, né? Então, uma primeira preocupação do processo sucessório é exatamente essa reposição. Se eu tenho dentro do meu quadro pessoas em condições de fazê-lo, né? Nós observamos em algumas organizações do setor de saneamento, principalmente, do setor elétrico nos últimos anos, esse tipo de preocupação porque, por uma série de razões, houve um envelhecimento das pessoas que estavam em posições de liderança, com processos de incentivo à aposentadoria ou demissões voluntárias. Essas pessoas acabaram deixando a organização sem necessariamente ter pessoas prontas para a reposição. Isso gerou um incômodo muito grande para essas organizações, fazendo com que elas se voltassem para uma estruturação desse processo para evitar problemas futuros nesse sentido. Mas a reposição estruturada, ela é o primeiro passo desse processo, né? Um segundo passo é nós pensarmos em pessoas que podem assumir posições de maior complexidade dentro da organização e passarmos a desenvolvermos essas pessoas com esse objetivo, quer dizer, com o objetivo de prepará-las para para a sucessão de posições críticas dentro da organização. E um estágio, vamos dizer, mais avançado do processo sucessório é quando nós começamos a pensar a sucessão com vistas aos objetivos estratégicos da organização, ao futuro da organização, e isso nós vamos observando, assim, processos mais maduros, né? Eu diria que na maior parte das empresas do setor privado, as pessoas as organizações estão nesse estágio de desenvolvimento ou de alinhamento da organização para o futuro. Quando nós olhamos para as empresas do setor público, algumas que estão com uma iniciativa mais estruturada estão muito ainda na visão da reposição, mas nós já observamos algumas organizações realmente com vistas a desenvolver pessoas para posições críticas da organização. Quando nós analisamos o processo sucessório nas organizações brasileiras, nós observamos que o processo sucessório, na verdade, são dois processos que atuam de forma complementar. O processo é o que nós chamamos de mapa sucessório, né? O mapa sucessório você observa as posições críticas da organização e tenta identificar pessoas que podem ocupar essa posição crítica e em que nível de prontidão essas pessoas estão, se elas já estão prontas para isso ou elas podem estar prontas se nós as prepararmos, né? Esse mapa sucessório, ele visa oferecer para a organização
uma visão de risco da organização em termos da sucessão, risco da organização em termos da sua continuidade, da sua perenidade. Porém, nossas pesquisas mostram que menos de 20% das posições indicadas no mapa sucessório de fato ocorrem. E por que um nível tão baixo? Porque, na maior parte das vezes, à medida que nós estamos desenvolvendo pessoas e surgem outras possibilidades dentro da organização, nós já realocamos essas pessoas para essas outras posições. Ou seja, não necessariamente a pessoa ela vai ocupar aquela posição para a qual ela foi inicialmente indicada, porque na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando uma pessoa com o potencial para assumir outras posições dentro da organização. Mais ou menos um pouco mais de 20% das situações é porque a própria dinâmica da organização vai fazendo com que a sua estrutura organizacional, a sua configuração, ela se altere. Por isso, nós recomendamos para as organizações que o mapa sucessório não seja divulgado internamente, porque você pode criar uma expectativa nas pessoas que talvez não venha a ocorrer, já que menos de 20% das pessoas, de fato, vão suceder ou vão para aquela posição indicada no mapa sucessório. Do outro lado, nós temos um outro processo dentro do processo sucessório que é importante, que é um direcionamento, um desenvolvimento das pessoas para assumir posições de maior complexidade. Esse sim, nós recomendamos que seja aberto, né? No sentido de dizer para a pessoa que ela está sendo preparada para uma posição de maior complexidade dentro da organização. Você não sabe exatamente qual é essa posição dentro da organização, mas de alguma forma ela está sendo preparada. Por exemplo, nós pegarmos um conjunto de profissionais técnicos, sêniores dentro da organização e começarmos a pensar essas pessoas para posições gerenciais, posições onde ela vai ter que enfrentar uma arena política, né? Então, é muito interessante oferecer uma base de formação para essas pessoas, mas também, de alguma forma, expormos essas pessoas à arena política da organização para que elas percebam a dinâmica dessa arena e, com base nisso, paulatinamente, essas pessoas vão sendo preparadas. É muito importante, nessa fase, que as pessoas percebam esses desafios como desafios de aprimoramento, de preparação, e é muito importante que as pessoas recebam um feedback contínuo dos resultados, da sua evolução, do seu desenvolvimento, né? Para que, quando surgir uma oportunidade, isso seja possível, né? Quando a gente olha para a maior parte das experiências nas empresas públicas, o que nós observamos é a construção de um pool de pessoas com esse potencial de crescimento, de desenvolvimento e um compromisso da organização, né, um pacto dentro da organização, de sempre que surgir uma posição gerencial, embora seja uma indicação, uma recomendação, mas sempre dentro desse pool que está sendo preparado para essas posições. Então, nós garantimos para a organização a reposição das pessoas em posições gerenciais de pessoas efetivamente preparadas. Um outro aspecto do processo sucessório, principalmente em empresas mais técnicas, como empresas no setor petroquímico, petróleo, energia elétrica, energia nuclear, saneamento, né? Enfim, empresas técnicas e mesmo no setor financeiro e tecnologia de informação, a importância também de nós pensarmos na sucessão de profissionais técnicos, né? De como nós vamos identificando pessoas com essa vocação para o desenvolvimento técnico e o quanto que nós investimos na preparação dessas pessoas, na transferência de conhecimento técnico de pessoas mais experientes para as pessoas menos experientes. Então, esse é um processo que também é importante que seja estruturado. Caso contrário, nós corremos o risco de, na aposentadoria, na saída de pessoas, uma parte do patrimônio de conhecimentos técnicos da organização efetivamente se perder. Então, esse é um desafio importante para as nossas organizações públicas, né? Alguns desafios, né, na preparação do processo sucessório nas organizações públicas, né, como é que nós pensamos também o próprio ciclo das pessoas
dentro da organização. Nós temos alguns ciclos naturais de reposição em função de mudanças de governo, mas nós temos algumas posições críticas dentro da organização. Essas posições, elas se mantêm independentemente de troca de governo ou de posições de confiança, principalmente em organizações mais técnicas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante de nós observarmos esses ciclos e também, o mais possível, observarmos a possibilidade de um planejamento de aposentadoria e não fazer com que isso ocorra de formas episódicas em programas de demissão voluntária dentro da organização. Mas como é que nós vamos pensando esse ciclo dentro das nossas organizações, né? E criar critérios para as pessoas assumirem posições de gestão dentro da organização e, o mais possível, observar esses critérios nas nomeações, nas escolhas, mesmo no caso de cargos em comissão, né? Então, eu gostaria, esse é o objetivo desse capítulo, de trazer a reflexão para vocês sobre a importância do processo sucessório na organização pública, como isso é crítico para o seu desenvolvimento, para a sua perenidade, né? Espero ter propiciado a vocês um momento de reflexão sobre o processo sucessório estruturado e deixo aqui um grande abraço para vocês.